Fala, minha gente, seja mais uma vez bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos ler aí os capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro do Êxodo. Eu sou Eric Camacho, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha e comenta o vídeo. Vamos embora! Capítulo 4. Moisés poderá demitificar a ideologia do opressor. Moisés replicou: e se eles não acreditarem em mim, nem fizerem caso, dizendo, Javé não apareceu a você? Javé perguntou-lhe, o que você tem aí na mão? Moisés respondeu, uma vara. Então Javé lhe disse, jogue-a no chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou em cobra. Moisés, assustado, saiu correndo. Javé disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em vara. Então José disse, isso é para acreditarem que Javé, o Deus dos antepassados deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu para você. Javé disse-lhe ainda, coloque a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito. Ao retirá-la, a mão estava leprosa, branca como a neve. Javé lhe disse, coloque de novo a mão no peito. Moisés colocou de novo a mão no peito e, ao retirá-la, estava normal, como o resto do corpo. E Javé disse, se eles não acreditarem e não fizerem caso de você no primeiro sinal, acreditarão em você no segundo. Se não acreditarem nem fizerem caso de você em nenhum dos dois sinais, pegue água do rio Nilo e derrame-a na terra seca. A água que você pegar do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. O porta-voz de Moisés. Moisés insistiu com Javé. Meu senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem depois que falaste ao teu servo. Minha boca e minha língua são pesadas. Javé replicou, quem dá a boca para o homem? Quem o tornou mudo ou surdo capaz de ver ou cego? Não sou eu, Javé? Agora vá, e eu estarei em sua boca e lhe ensinarei o que você há de falar. Moisés, porém, insistiu. Não, meu senhor, envia o intermediário que quiseres. Javé ficou irritado com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Sei que ele sabe falar bem. Ele está vindo ao seu encontro e ficará alegre em ver você. Você vai falar com ele e transmitirá a ele as mensagens. Eu estarei na sua boca e na dele, e ensinarei a vocês o que deverão fazer. Ele falará ao povo no lugar de você. Ele será a sua boca e você será um Deus para ele. Pegue esta vara na mão, é com ela que você fará os sinais. Moisés parte para o Egito. Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro e lhe disse, vou voltar para o Egito para ver se meus irmãos ainda vivem. Jetro respondeu, vá em paz. Em Madiã, Javé disse a Moisés, volte para o Egito porque morreram todos os que projetavam matar você. Então Moisés tomou sua mulher e seu filho, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. E Javé disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, procure fazer na presença do faraó os prodígios que coloquei à sua disposição. Mas eu vou endurecer o coração do faraó, para que ele não deixe o povo partir. Então você dirá ao faraó, assim diz Javé, Israel é o meu filho primogênito, e eu ordeno a você que deixe meu filho sair para que me sirva. Se você se recusar a deixá-lo partir, eu matarei o filho primogênito de você. A circuncisão do filho de Moisés. Durante a viagem numa hospedaria, Javé foi ao encontro de Moisés e procurava matá-lo. Séfora pegou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, com ele tocou os órgãos sexuais de Moisés e disse, você é para mim um esposo de sangue. E Javé o deixou quando ela disse esposo de sangue, por causa da circuncisão. O povo adere ao projeto de Javé. Javé disse a Arão, vá até o deserto para encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou na montanha de Deus e o beijou.
Moisés contou para Arão tudo o que Javé lhe havia dito quando lhe dera a missão, e falou de todos os sinais que Javé lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram reunir todos os anciãos do filho de Israel. Arão repetiu tudo o que Javé tinha dito a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou, e ouvindo que Javé se ocupava dos filhos de Israel, e vira a opressão sobre eles, todos se ajoelharam e se prostraram. Terceira parte, fracasso da via legal. Capítulo 5. O Deus dos marginalizados. Depois disso, Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e disseram assim: diz Javé, o Deus de Israel, deixe meu povo partir para que celebre uma festa para mim no deserto. O faraó respondeu: quem é Javé, para que eu tenha de obedecer a ele e deixar Israel partir? Não reconheço Javé, nem deixarei Israel partir. Eles disseram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto para oferecermos sacrifícios a Javé, nosso Deus. Caso contrário, ele nos ferirá com peste ou espada. Então o rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que vocês subvertem o povo que trabalha? Voltem já para o trabalho. E o faraó acrescentou: eles já são mais numerosos que os nativos do país. E vocês ainda querem que eles deixem de trabalhar? O revide do opressor. Nesse mesmo dia, o faraó deu ordem aos capatazes e inspetores, dizendo: não deem ao povo palha para fazer tijolos, como vocês faziam antes. Que eles próprios providenciem a palha. E mais, exijam deles a mesma quantia de tijolos que faziam antes. Não diminuam nada, porque eles são preguiçosos e por isso andam clamando: vamos sacrificar ao nosso Deus. Carreguem esses homens com mais trabalho para que fiquem ocupados e não deem atenção a palavras mentirosas. Os capatazes e inspetores saíram e falaram ao povo: assim disse o faraó: não darei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos buscá-la, onde a puderem encontrar. E o trabalho não será diminuído em nada. Então o povo se espalhou por todo o território egípcio para recolher palha. Os capatazes os pressionavam, dizendo: acabem o trabalho de vocês, a tarefa de cada dia do mesmo jeito de antes, quando havia palha. Os capatazes açoitavam os inspetores israelitas, que os mesmos capatazes do faraó haviam colocado sobre eles. E lhes diziam: por que vocês não acabaram, nem ontem nem hoje, a quantidade de tijolos que faziam antes? Será que o projeto fracassou? Os inspetores israelitas foram então reclamar diante do faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim os seus servos? Então, exigindo que façamos tijolos, mas não nos dão palha. Seus servos são açoitados, mas o culpado é o seu povo. O faraó, porém, respondeu: vocês são muito preguiçosos. É por isso que andam dizendo: vamos oferecer sacrifícios a Javé. Pois agora vão e trabalhem. Vocês não receberão palha, mas terão que produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os inspetores israelitas se viram em aperto, pois fora dito para eles que não deviam diminuir a produção diária de tijolos. Quando saíram da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Então lhes disseram: que Javé examine e julgue a vocês, porque vocês é que nos tornaram odiosos ao faraó e à sua corte, e puseram na mão deles uma espada para nos matar. O projeto continuará pela força. Então Moisés voltou-se para Javé e perguntou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, o povo é maltratado, e tu não libertaste o teu povo. Capítulo 6. Javé respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer ao faraó. É pela força que ele os deixará partir e até os expulsará do seu país. Deus falou a Moisés:
Eu sou Javé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas a eles não dei a conhecer o meu nome, Javé. Também estabeleci minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que residiam como imigrantes. Eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel que os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou Javé. Eu tirarei de cima de vocês as cargas do Egito. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com mão estendida, fazendo justiça solene. Eu os adotarei como meu povo e serei o Deus de vocês. E vocês saberão que eu sou Javé, Deus de vocês, aquele que tira de cima de vocês as cargas do Egito. Depois eu farei vocês entrarem na terra que prometi, com juramento, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei como propriedade para vocês. Eu sou Javé. Moisés comunicou isso aos filhos de Israel, mas eles não fizeram caso, porque estavam no limite da resistência, por causa da dura escravidão. Javé disse a Moisés: Vão dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel sair do território dele. Moisés, porém, falou a Javé: Se nem os filhos de Israel me dão ouvidos, como é que o faraó vai me ouvir, a mim que não tenho facilidade de falar? Javé falou a Moisés e a Arão e os enviou ao faraó, rei do Egito, para tirarem os filhos de Israel do país do Egito. Moisés e Arão são irmãos e levitas. Estes são os chefes de suas famílias, filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. São os clãs de Ruben, filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. São os clãs de Simeão. Nomes dos filhos de Levi, com seus descendentes: Gerson, Cate e Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson: Lobni e Semei com seus clãs. Filhos de Caate: Amram, Isaar, Hebron e Oziel. Caate viveu 133 anos. Filhos de Merari: Mooli e Muzi. São os clãs de Levi com suas descendências. Amram casou-se com sua tia Jocabede e ela lhe deu a Arão e Moisés. Amram viveu 137 anos. Filhos de Isaar: Coré, Nefeg e Zecre. Filhos de Oziel: Misael, Elisafã e Setre. Arão casou-se com Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Coré: Azir, Elcana e Abiasaf. São os clãs dos coreitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Futiel, que lhe gerou Finéias. São estes os chefes das famílias dos levitas, segundo seus clãs. E estes são Arão e Moisés. Foi a eles que Javé disse: Tirem do Egito os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, para que ele deixasse os filhos de Israel sair do Egito. Deus toma a iniciativa. Quando Javé falou a Moisés no Egito, Javé lhe disse: Eu sou Javé. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que estou dizendo a você. Moisés respondeu a Javé: Não sei falar com facilidade. Como é que o faraó vai me ouvir? Capítulo 7. Javé disse a Moisés: Veja, eu faço você como um Deus para o faraó e seu irmão Arão será seu profeta. Você falará tudo o que eu mandar e seu irmão Arão falará ao faraó, para que este deixe os filhos de Israel partir de sua terra. Eu, porém, vou endurecer o coração do faraó e multiplicarei sinais e prodígios no país do Egito. O faraó não vai ouvir vocês, e então eu colocarei a minha mão em cima do Egito e tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, fazendo solene justiça. Desse modo os egípcios saberão que eu sou Javé, quando eu estender a minha mão em cima do Egito e fizer os filhos de Israel sair do meio deles. Moisés e Arão fizeram exatamente o que Javé tinha ordenado.
Quando falaram ao faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Quarta parte, a luta pela libertação. Começa o confronto. Javé disse a Moisés e a Arão: se o faraó pedir que vocês façam algum prodígio, você dirá a Arão que pegue a vara de você e a jogue diante do faraó, e ela se transformará em cobra. Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e fizeram o que lhes havia mandado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus ministros, e ela se transformou em cobra. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e os encantadores de cobras, e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Cada um jogou sua vara e elas se transformaram em cobras. No entanto, a vara de Arão devorou as varas deles. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu e ele não fez caso de Moisés e Arão, exatamente como Javé havia predito. Da água da vida ao sangue da morte, Javé disse a Moisés: o coração do faraó está endurecido, e ele se recusa a deixar o povo partir. Vai encontrar o faraó de manhã. Ele vai sair até o rio e você o esperará na margem do Nilo. Leve consigo a vara que se transformou em cobra. Diga ao faraó: Javé, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer: deixe meu povo partir, para que me sirva no deserto. Até agora você não fez caso. Portanto, assim diz Javé: com isto você ficará sabendo que eu sou Javé. Com esta vara que tenho na mão, vou tocar as águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio vai ficar cheirando mal e os egípcios não poderão mais beber a água do rio. Javé disse a Moisés: diga a Arão: tome a vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, canais, lagoas e sobre todos os reservatórios, para que se convertam em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como Javé tinha mandado. Arão ergueu a vara, tocou a água do rio diante do faraó e de sua corte, e toda a água do Nilo se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, o rio ficou poluído, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não fez caso, exatamente como Javé havia predito. O faraó voltou para o palácio sem se preocupar com o caso. Os egípcios cavaram nos arredores do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber a água do rio. Uma negociação fraudulenta. 7 dias depois de ter tocado o Nilo, Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz Javé, deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não o deixar partir, eu infestarei todo o território de vocês com rãs. O Nilo ferverá de rãs que subirão, entrarão em seu palácio, nas casas e quartos e até em sua cama. O mesmo acontecerá na casa de seus ministros e de seu povo, nos fornos e amassadeiras. As rãs virão por cima de você, de seus ministros e de todo o seu povo. Muito bem, quase 20 minutos de vídeo aí, de leitura. Então, a você que assistiu até o fim aqui, muito obrigado. Seguiremos amanhã com mais alguns capítulos do livro do Êxodo. E comenta aí, eu tô contigo, beleza? Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau.